Quem é que precisa conhecer os poliedros regulares, também chamados de poliedros de Platão? Praticamente todo mundo que vai fazer prova de matemática, né? Por exemplo, quem vai fazer concurso para o Colégio Militar sexto ano, não vai precisar fazer cálculos complicados com os poliedros regulares, mas tem que saber os nomes deles e como que eles são. Agora, por exemplo, se você vai fazer IME-ITA, além de conhecer como é que eles são, você precisa também fazer cálculos com as medidas deles. Agora, seja lá qual for o seu concurso, você precisa uma coisa importantíssima, é saber identificar quais são os poliedros regulares. Só existem 5 poliedros regulares, que são esses aqui. O tetraedro regular, o cubo, também chamado de hexaedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. Um poliedro regular é aquele cujas faces são polígonos regulares. Então eles têm todas as faces iguais, todas as arestas iguais. Então a primeira coisa que você tem que saber sobre poliedros regulares é saber identificar os nomes deles. Em segundo lugar, você tem que saber identificar cada um deles, quantos vértices, quantas arestas e quantas faces eles têm. E para facilitar que você se lembre disso, eu estou apresentando aqui 5 poliedros regulares virtuais. São programinhas que você pode utilizar. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar links para os programas que exibem em 3D esses 5 poliedros, que são o tetraedro regular, e aí você vai poder mexer com ele, ajustar a altura dele, mexer no tamanho. É só mexer aqui nesses controles. Você pode visualizar os poliedros como se fossem aqui feitos de acrílico, com transparência, ou então você pode visualizar como armação de arame. Então ele passa a ser apresentado dessa forma, como se fosse feito apenas por linhas. Isso aqui na informática é chamado de wireframe ou armação de arame. Eu gosto mais desse aspecto aqui transparente do acrílico. Então, além de saber os nomes deles, você tem que saber identificar o número de faces, o número de vértices e o número de arestas. Tem que memorizar isso, pelo menos para 3 deles. Os 2 maiores eu vou ensinar uma maneira de você calcular. Então, por exemplo, o tetraedro regular, ele tem 4 faces e essas faces são triângulos equiláteros. O número de vértices é 4 também, ó. 1, 2, 3 e tem um lá atrás escondido. São 4 vértices. E o número de arestas você pode contar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o tetraedro regular ele tem 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. E aqui você clicando em resposta, você vai ver esse relatório. 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. E mexendo com eles você vai acabar lembrando. Claro, se você consegue desenhar, você tem ele na sua cabeça, você pode rapidamente identificar esses números aqui. Vamos ver aqui o próximo, que é o cubo. O cubo também recebe o nome de hexaedro regular. Aí todos esses 5 programas fazem a mesma coisa. Você pode girar o poliedro, você pode mexer na altura dele, pode aumentar o tamanho ou reduzir o tamanho, pode visualizar como armação de arame. E depois que você tiver contado aqui quantas faces, quantas arestas e quantos vértices ele tem, você pode clicar aqui em resposta. E aí vai aparecer aqui para você ver se você contou direito. Esse outro aqui é o octaedro regular. Aqui está visto como armação de arame. Olha, o octaedro regular ele tem 8 faces triangulares. Claro, são triângulos equiláteros. Então ele tem 8 faces, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 vértices e o número de arestas também você pode contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Tá, então você contou, clicando aqui em resposta, você vai poder conferir o que você fez. Agora, esses outros dois aqui são os mais difíceis e eu vou mostrar uma maneira de você fazer sem ter que você memorizar o desenho, tá? Esse aqui é o dodecaedro regular, ele é formado por 12 faces pentagonais. Aqui ele está em 3D, com transparência, como se fosse feito de acrílico, e aqui você pode ver como armação de arame se você quiser. Então, como sempre, você pode aqui girar, você pode ajustar a altura e pode mudar o tamanho dele. Agora, ninguém vai decorar esse desenho, é difícil. Eu vou ensinar uma maneira de você calcular rapidamente essas informações. Número de faces, número de vértices e número de arestas. Que por acaso a resposta é essa aqui. E o quinto e último dos poliedros regulares é o icosaedro regular. Ele tem 20 faces triangulares. Aqui você está vendo como acrílico e aqui você está vendo como armação de arame. Você pode girar, você pode ajustar a altura dele e você pode aumentar ou diminuir o tamanho. Claro que fica muito difícil você desenhar isso para poder contar. Então, para esse também eu vou ensinar uma maneira rápida de você descobrir quantas faces, quantos vértices e quantas arestas são. Então, se você precisar lembrar desses números na hora de uma prova, você vai ter como calcular isso. E por acaso aqui está a resposta. Então, repito, você para ter acesso a esses 5 programinhas que desenham esses poliedros regulares, você vai aqui na descrição do vídeo, clica lá no link. Não precisa instalar nada, ele é totalmente web, ele vai abrir o GeoGebra online e aí você vai poder ver aquele sólido correspondente e mexer nele. E atenção, quando você aprende a mexer mais no GeoGebra, você pode ver esses poliedros de qualquer ângulo. Por exemplo, você pode fazer isso aqui, ó. Basta você mexer com o mouse aqui nessa área onde está o poliedro, você vai ver a parte de baixo dele, vai ver ele de cima, de lado. Mas aí você já tem que estar craque em mexer na visualização dele. Quando você não tem muita experiência, é melhor fazer por esse jeito aqui que eu coloquei, que pelo menos ele não vai sair do lugar. Então você já mentalizou como é que são os poliedros regulares, né? Então vamos revisar aqui, ó. Vamos começar com o tetraedro regular. Tetraedro regular são 4 faces triangulares e tem uma aresta lá atrás que não aparece, né? É uma aresta oculta. Então, é um desenho que você tem que lembrar. O tetraedro, ele na verdade é uma pirâmide de base triangular. Então, olha aqui. Quantas faces tem? A gente está vendo aqui 1, 2, lá atrás tem mais 1, 3 e aqui embaixo outra. São 4 faces. Então, você escreve isso aqui. F é igual a 4. Número de faces é 4. E os vértices? Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vértices. Então, o V é igual a 4 também. E as arestas? Você vai contar aqui os segmentos que ligam os vértices. Aqui tem uma aresta, 2, 3, 4, 5 e lá atrás tem mais uma, 6. Então, 6 arestas. A é igual a 6. Para conferir se você não errou, você vai testar isso aqui usando a famosa fórmula de Euler. Se escreve Euler, mas se pronuncia Euler, porque é o nome alemão. A fórmula de Euler diz o seguinte: em qualquer poliedro, seja ele regular ou não, tem que ser um poliedro convexo, tá? Se você tiver uns poliedros estranhos, com furo no meio, aí não vale. Mas fora isso, para um poliedro normal, vale a fórmula de Euler, que é isso aqui, ó. V mais F é igual a A mais 2.
V mais F é igual a A mais 2. É só você lembrar, V mais F é verdadeiro e falso. E aqui você bota a aresta junto com 2. Vamos conferir se está certo? Olha aqui, V vale 4. F vale 4 também. Isso aqui tem que ser igual a A, que vale 6, mais 2. Tá certo isso? Sim, 4 mais 4 é a mesma coisa que 6 mais 2. Então isso aqui, a fórmula de Euler, você pode utilizar aqui para tirar a prova real desses números, né? Vamos fazer do próximo agora, que é o cubo, ou hexaedro regular. Claro, o cubo, quem não sabe desenhar um cubo, né? O formato da caixa, ou então de um dado, ele é assim. E lá atrás a gente tem aqui arestas ocultas. Então vamos fazer aqui pontilhado. Tá, então vamos contar aqui número de faces, número de vértices e número de arestas do cubo. Olha aqui, o cubo ele tem aqui 4 faces laterais, que é esse quadrado aqui de lado, aquele outro quadrado lá de trás, esse quadrado do lado de cá. São 4. Agora você ainda tem essa face de cima e a face de baixo. Então é um número total de 6 faces. 6 faces. Então F é igual a 6. Por isso que ele é chamado também de hexaedro, né? O hex vem de 6, que são 6 faces. Tá, número de vértices nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e aqui embaixo 5, 6, 7, 8. Então o número de vértices é 8. E agora o número de arestas. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Aqui embaixo 5, 6, 7, 8. Aqui as laterais, ó, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 arestas. Vamos conferir se isso aqui está certo? Vamos testar a fórmula de Euler? Ó, V mais F tem que ser igual a A mais 2. Então, isso aqui vai ficar V mais F. Isso tem que ser igual a A mais 2. Tá certo? 8 e 6, 14. 12 e 2, 14. Então, tá certinho. Está de acordo com a fórmula de Euler. Quer dizer que a gente não errou nada aqui. Qual é mesmo o próximo? É o octaedro. Olha, o octaedro, ele tem o formato de um balãozinho, né? Você desenha ele da seguinte forma. Você faz aqui um quadrado deitado. O quadrado deitado, ele acaba ficando parecido com um paralelogramo, né? Aí você pega aqui o meio dele e faz um vértice aqui em cima e outro vértice aqui embaixo. Agora você liga. 1, 2, 3... 4, e lá em cima também. 1, 2, 3, 4. Aqui era para ter sido pontilhado, tá? Então, vai aumentando o tamanho, já vai ficando um pouquinho mais difícil de desenhar. Quantas faces nós temos? Olha, nós temos 4 faces triangulares aqui em cima e 4 faces triangulares aqui embaixo. Então, um total de 8 faces. Os vértices, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número de vértices é 6. E o número de arestas, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o número de arestas é 12. Testando aqui se a gente não errou em conta, através da fórmula de Euler. Então, V mais F, que é 6 mais 8, isso tem que ser igual a A mais 2, que é 12 mais 2. Então, tá certo, 14 é igual a 14. Tá certinho. Então, esses 3 poliedros aqui, é fácil lembrar a forma deles, é fácil fazer o desenho deles e contar mesmo ali a partir do desenho. Agora, os outros 2 já são mais difíceis, tá?
Dodecaedro é um desenho muito difícil, não dá para você memorizar, até professor normalmente não memoriza isso. Claro, tem alguns professores que memorizam, mas na verdade você não precisa memorizar isso para poder contar o número de faces, vértices e arestas. A única coisa que você tem que lembrar é o seguinte, ele é dodecaedro porque ele tem 12 faces. Isso aqui o nome já diz, né? É por causa de 12. São 12 faces. E essas faces são como? Se lembra? Isso é uma coisa que você tem que lembrar. Essas faces do dodecaedro são pentágonos. Então, são 12 faces pentagonais. Quer dizer, 12 pentágonos. Tá, então uma coisa que eu já descobri. O número de faces é igual a 12. F é igual a 12. Agora, dá para saber o número de vértices assim? Não, sem desenhar não tem como. E a gente quer descobrir qual é o número de vértices e o número de arestas sem ter o desenho. Aí você vai fazer o seguinte, olha só, você tem 12 faces. Cada face tem 5 lados. 12 vezes 5, isso dá 60. O que é isso? É porque isso aqui tem a ver com o número de arestas. Olha aqui no caso do cubo. Se você fizer no cubo uma conta parecida com essa aqui que a gente fez, o que significa essa conta? Eu peguei o número de faces, aqui no caso do cubo, seriam 6 faces. E multipliquei pelo número de lados de cada face. Então aqui eu estaria multiplicando por 4. Isso aqui dá 24. Então, você fazendo essa conta, você está contando o seguinte. Você está contando essas 4 aqui. Não é 6 vezes 4? Cada face você está contando 4 lados. Então, 4 aqui, 4 lá em cima, 4 aqui do lado. E lá atrás também, nas ocultas, você também está contando. Aqui mais 4, aqui embaixo mais 4 e aqui embaixo mais 4. Então, olha só, isso aqui tem a ver com o número de arestas. Só que fazendo essa conta, eu estou contando cada aresta 2 vezes. Eu conto essa aresta aqui, por exemplo, quando eu faço essa multiplicação aqui. Quando eu conto com essa face e quando eu conto com essa face. Ou seja, você multiplicando o número de faces pelo tamanho de cada face, você vai estar contando as arestas 2 vezes. Cada aresta vai ser contada 2 vezes. Então, esse número que você consegue aqui é igual ao dobro do número de arestas. Então, você vai fazer isso para descobrir o número de arestas. Pega o número de faces, multiplica pelo tamanho de cada face, e aí pega esse resultado e divide por 2. Então, você vai fazer agora 60, vai dividir por 2, vai encontrar 30. Isso aqui é o número de arestas, 30 arestas. Então, o número de arestas do dodecaedro é 30, sem fazer o desenho. Mas você tem que usar essa informação aqui. O número de faces, tem que ver como que é cada face, são pentágonos. Você multiplicando isso vai ficar com as arestas, só que todas elas contadas 2 vezes, por isso que você pega a metade. Então, 30 arestas. E o número de vértices? O número de vértices você vai descobrir usando a fórmula de Euler. Você vai usar que V mais F é igual a A mais 2. E você não precisa de desenho para aplicar isso. Olha aqui, V é o que eu quero descobrir. F eu já sei. Escrevi errado aqui, hein? Vou fazer de novo. Ó, V é o que você quer descobrir. F é 12. Isso tem que ser igual a A mais 2. O A vale 30, somado com 2. Quer dizer, isso dá 32. Então, V mais 12 vale 32. Que é um número que somado com 12 dá resultado 32. É só fazer a subtração. Faz isso menos isso. Vai dar 20. Então, o número de vértices é 20. Então, usando esse processo aqui, você descobre número de faces, número de vértices e número de arestas, sem ter o desenho.
Olha, vou fazer a mesma coisa para o icosaedro. E a única coisa que você tem que lembrar para descobrir isso, número de faces, número de vértices e número de arestas, é lembrar que o icosaedro tem 20 o quê? 20 triângulos. Quer dizer, você não precisa lembrar do desenho, nem saber fazer o desenho. Mas você tem que lembrar isso, são 20 triângulos. Se você pegar esse 20, que é o número de faces, multiplicar por 3, porque são triângulos, isso aqui vai dar 60, que também é igual ao dobro do número de arestas. Porque aqui você está contando os lados dos triângulos, só que cada triângulo vai aparecer 2 vezes. Então, cada aresta vai ser contada em dobro. Então, para saber o número de arestas, você vai pegar esse resultado dessa multiplicação aqui, vai pegar a metade, isso vai dar 30. Então, vamos. O número de faces é igual a 20. O número de arestas é 30. E o número de vértices você calcula usando a fórmula de Euler. V mais F é igual a A mais 2. O V é o que você quer descobrir. O F você já sabe aqui que é 20. O A vale 30. Somado com 2, isso dá 32. V mais 20 é igual a 32. Quem é o número que somado com 20 dá 32? É 12. É isso menos isso. 32 menos 20 vai dar 12. Então, o número de vértices do icosaedro é 12. Nos problemas de colégio militar, ele pode pedir simplesmente que você saiba olhar o desenho e dizer o nome. Aí fica mais fácil, né? Agora, eventualmente, pode perguntar o número de faces, vértices e arestas. Tem muita gente que memoriza, mas desse jeito aqui, você não precisa memorizar. Tem que memorizar o mínimo, é saber que é isso aqui, ó. 20 triângulos, no caso do icosaedro, e 12 pentágonos, no caso do dodecaedro.